Oi, gente! Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sujeito indeterminado. Então, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o sujeito. A gente viu que o sujeito é um termo de valor substantivo, a quem o predicado, o verbo, se refere, cujo núcleo nunca vai estar regido por uma preposição, ele nunca é o termo regido, ele é sempre o termo regente, e que desencadeia a concordância do verbo. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. A gente falou disso no nosso último vídeo sobre o sujeito. E hoje a gente vai então se apurar um pouco mais na classificação do sujeito. Então nós já vimos as características básicas do sujeito, como que a gente identifica o sujeito e como que a gente classifica o sujeito. A gente viu que o sujeito pode ser determinado ou indeterminado, dependendo da forma como o núcleo se apresenta. Se você consegue identificar o núcleo do sujeito, ele é um sujeito determinado. E nesse caso, a gente vai classificar o sujeito como um sujeito simples se a gente apresentar apenas um núcleo na estrutura, um núcleo do sujeito na estrutura. Sujeito composto, se o sujeito apresentar mais de um núcleo em sua estrutura. Sujeito desinencial, também conhecido como elíptico, semântico, oculto, implícito, contextual, enfim, a gente tem vários nomes para falar a mesma coisa. E por fim, o sujeito oracional, quando o sujeito é exercido por uma oração. No caso, quando a gente tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Enfim, só que também há casos em que a gente não consegue identificar o núcleo do sujeito, e aí nós vamos ter o sujeito indeterminado. Lembrando, para a gente ter o sujeito indeterminado, a gente vai ter 3 estruturas básicas, e o sujeito indeterminado só vai aparecer se tiver em uma dessas 3 estruturas, ok? Então nós só vamos ter o sujeito indeterminado se, primeira estrutura, o verbo estiver na terceira pessoa do plural. Mas cuidado, não basta que o verbo esteja na terceira pessoa do plural, a gente não pode ter nenhum antecedente, nenhum referente anterior. Então, por exemplo, se eu tenho a seguinte estrutura: as meninas ficaram de quarentena, respeitaram as ordens dos médicos e especialistas. Então, vamos lá, as meninas ficaram de quarentena, vírgula, respeitaram as ordens dos médicos e especialistas. Gente, quantas orações eu tenho nessa estrutura? Lembra, a quantidade de verbos numa estrutura corresponde à quantidade de orações nessa estrutura. Então, nós temos 2 verbos. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. No caso, a primeira oração, as meninas ficaram em quarentena. O verbo ficar se refere a qual sujeito? Qual é o sujeito desse verbo? As meninas. E o núcleo do sujeito? Meninas. Eu tenho apenas um núcleo, então é um sujeito determinado simples. Ok, lá na segunda oração, elas respeitaram, elas obedeceram às ordens dos médicos e especialistas. Nesse caso, a quem o verbo se refere? Perceba, eu tenho o termo as meninas expresso nessa segunda oração? Não, né? Se não está expresso, eu não posso afirmar que o meu sujeito é um sujeito determinado simples. Não está ali. Mas semanticamente, eu consigo inferir qual é o meu sujeito. Então perceba, apesar de o meu verbo estar na terceira pessoa do plural, eu consigo identificar o núcleo do meu sujeito. Ele não está expresso, mas eu consigo por uma referência anterior. Então, nesse caso, eu não tenho um sujeito indeterminado. Eu vou ter um sujeito determinado desinencial. Elíptico, oculto, implícito, contextual, escolha o nome que você quiser, mas não é indeterminado. Pois bem, qual seria um exemplo de um sujeito indeterminado? Se eu não tivesse um contexto e colocasse apenas estão respeitando a quarentena, ok? Obedeceram às ordens dos especialistas. Então, se eu não tiver nenhum contexto anterior, se eu não tivesse as meninas blá 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 blá, se eu não tenho isso, eu tenho apenas a oração estão permanecendo em quarentena, ficaram em casa, aí sim o meu sujeito vai ser um sujeito indeterminado. A segunda estrutura é quando o verbo aparece na terceira pessoa do singular, acompanhado do se. Esse S é se. E o se, nesse caso, vai ser classificado como um índice de indeterminação do sujeito. Olha só, eu acho muito legal a gente falar sobre o significado dessa palavra índice. Índice, quando você pega lá no seu livro o índice é o quê? É um indicador. É um indicador de onde está o conteúdo no livro. Ou quando você está lá estudando geografia e tem o IDH, o que é o IDH mesmo? Índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador de quanto que uma sociedade se desenvolveu.
Índice significa indicador. E quando eu tenho, então, um índice de indeterminação do sujeito, significa que eu tenho um indicador de que o meu sujeito é indeterminado. Quando eu falo assim, ó, precisa-se de mais organização, precisa-se de mais higiene. Perceba, esse C vai ser um índice de indeterminação do sujeito. E aí você deve estar me perguntando, professora, mas como eu vou diferenciar esse C, índice de indeterminação do sujeito, daquele C, da partícula passivadora, do pronome apassivador? Vamos lá. Quando a gente estudar a transitividade verbal, a gente vai ter uma dica bem legal. A gente ainda não falou sobre isso, mas para quem já sabe essa informação, saiba que o C ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito quando ele se ligar a verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbos de ligação. E ele vai ser uma partícula, um pronome apassivador, quando ele se ligar a verbos transitivos diretos ou verbos bitransitivos. Mas ok, isso é uma decoreba. O mais interessante é você entender a lógica por trás disso. Quando que eu sei que o C vai ser um pronome apassivador, então? Perceba, é um pronome apassivador quando a gente tem uma oração na voz passiva sintética, ou seja, eu tenho um sujeito e ele está sofrendo a ação. Então, se eu falo assim, observa-se mais organização, observa-se mais organização, eu posso analisar o organização como o sujeito. É o sujeito paciente, mais organização é observado. Agora, precisa-se de mais organização, por que o de mais organização não pode ser um sujeito paciente? Gente, lembra, o sujeito é um termo de valor substantivo e tudo bem, organização tem um valor substantivo, mas o núcleo do sujeito nunca, jamais, sem exceção, ele nunca vai ser regido por uma preposição. E quando eu falo de mais organização, olha lá, lembra daquele mantra que eu falei pra vocês? Eu falei que vocês iam me zoar na hora, mas que depois seria útil? Esse é um dos casos em que esse mantra é super útil. Vamos relembrar? Não existe sujeito preposicionado. Não existe sujeito preposicionado. O núcleo do sujeito nunca vai ser regido por uma preposição. O sujeito é sempre regente, ele nunca vai ser regido. Então, de mais organização não pode ser o núcleo do sujeito porque ele está sendo regido por uma preposição. E aí, nesse caso, eu não tenho nenhum outro termo que possa funcionar como sujeito da oração. Então, o sujeito efetivamente vai ser um sujeito indeterminado. Então, toda vez que você achar o C e você tiver em dúvida se é um índice de indeterminação do sujeito ou uma partícula passivadora, você vai atrás do possível sujeito. Tem algum termo de valor substantivo, cujo núcleo não está preposicionado, que está concordando com o verbo e seja quem o verbo se refere, mesmo sendo um sujeito paciente? Se sim, aí sim vai ser uma oração da voz passiva, esse C vai ser um pronome apassivador e o sujeito vai ser paciente. Se não, aí sim, o nosso sujeito vai ser indeterminado. A terceira estrutura é quando a gente tem o nosso verbo no infinitivo impessoal. Se o verbo está no infinitivo impessoal, a gente não consegue determinar o núcleo do sujeito. Por exemplo, aquela frase célebre, ser ou não ser? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. A quem o verbo ser se refere? Eu não consigo identificar o núcleo do meu sujeito, eu não sei a quem o verbo se refere, então o sujeito é um sujeito indeterminado. Então, verbos no infinitivo impessoal também têm sujeito indeterminado. Ok? A última observação em relação ao sujeito indeterminado é a relação semântica dele. Por que será que a gente indetermina um sujeito, certo? A gente tem alguns motivos. Eu posso indeterminar o meu sujeito porque, primeiro, eu não sei qual é o agente, eu não sei a quem o meu verbo se refere, eu não sei quem é o sujeito realmente da minha oração. Imagina que você sai do seu quarto e seu quarto tá ali, impecável, ou então tá na sua bagunça, mas é a sua bagunça. Você sai do seu quarto, vai pra cozinha, vai pro banheiro, vai pra sala e quando você volta, o seu quarto tá remexido, tá tudo fora do lugar. Cara, gera aquela angústia, né? Você sai ali até um pouco revoltado, vai falar, não sei, com quem tá lá na sua casa, e você fala, meu Deus do céu, mexeram no meu quarto. Mexeram no meu quarto. Olha isso, o verbo tá na terceira pessoa do plural, mas vamos lá. Você consegue determinar se foi uma única pessoa que entrou no seu quarto e revirou tudo? Ou foram mais pessoas? Você consegue falar se foi uma única ou se foram várias pessoas? Não.
Eu não sei falar se foi um indivíduo ou se foram vários indivíduos, eu estou indeterminando o meu sujeito. Então, sempre que você não sabe quem é o sujeito, você indetermina. Segundo motivo, você pode indeterminar o sujeito não porque você não saiba, mas porque você quer manter um mistério. Por exemplo, imagina que você tá ali querendo ser um cupido, tá ali tá shippando a sua amiga com uma outra pessoa e tal, e aí você chega na sua amiga e fala assim, ó, amiga, ó, vou te contar uma coisa aqui, seguinte, falaram muito bem de você, estão gostando de você. Olha só, falaram bem de você. Gente, você, emissora, sabe quem falou bem da sua amiga? É claro que você sabe, falou pra você, né? Então você sabe, mas você não vai falar agora. Você quer manter um mistério. Então, nesse momento, você tá indeterminando o sujeito. E a sua amiga que tá ouvindo, ela pensa, ok, quem falou? Pode ser uma única pessoa que falou bem dela? Sim. Podem ter sido várias pessoas que falaram bem dela? Sim, também sim. Então, nesse caso, para manter um mistério, você indetermina o sujeito. E o terceiro caso em que a gente indetermina o sujeito é quando a gente tem um sujeito muito genérico. E, na verdade, o mais importante não é nem o agente, não é nem quem está exercendo aquela ação, e sim a ação em si. Eu quero dar um foco na minha ação. Por exemplo, se eu falo assim, ó, estão desobedecendo a quarentena. Gente, perceba, se eu falo estão desobedecendo a quarentena, o verbo está na terceira pessoa do plural. Mas a quem esse verbo se refere? Abre um parênteses primeiro. Vamos, por favor, né? Aquele momento de sensatez. A quarentena, às vezes, não é nem por você, mas é pelo bem das pessoas queridas que estão ao seu redor. Não vamos desobedecer a quarentena, certo? Enfim, fecha parênteses, estão desobedecendo a quarentena. Eu quero saber se é o fulaninho, se é o cicraninho, se é o beltraninho. Não quero. Na verdade, nesse caso, o indivíduo não é o mais importante, sim o coletivo. O mais importante, na real, é você saber que a ação é o principal. Estão desobedecendo. Então, eu quero focar na ação e não no meu sujeito. Eu quero generalizar o sujeito, então eu indetermino. Tudo bem? Entenderam? Queridos, olha, se tiver alguma dúvida, não carregue essa dúvida para você. Manda ali um comentário, coloca um comentário no fórum, me manda um direct, enfim, tira a sua dúvida, ok? Então, vamos lá? Eu sei que a jornada é desafiadora, mas a gente não precisa caminhar sozinho. Então vamos juntos? Um grande abraço para vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo.